Filha, escuta o que o céu tem a te dizer nesta hora tão profunda e silenciosa, em que o seu coração parece gritar mais alto que a sua voz. Porque eu te vejo dobrar os joelhos quando o mundo pensa que você está apenas descansando. E eu sinto cada tremor das suas mãos ao segurar essa esperança que parece por um fio. A narrativa da sua vida não é escrita pelas mãos do acaso, nem pelas circunstâncias que tentam te sufocar, mas sim por um pai que conhece o número exato dos fios de cabelo da sua cabeça e que hoje te convida a soltar o peso desse fardo que nunca foi seu para carregar. Imagine-se agora diante de um mar revolto, onde as ondas batem contra as rochas da sua fé e o vento sopra tão forte que você mal consegue manter os olhos abertos para enxergar o horizonte. Mas é exatamente no meio desse caos que a minha presença se torna o seu porto mais seguro e a minha mão estendida se torna a ponte sobre o abismo. Você tem olhado para as montanhas e perguntado de onde virá o seu socorro. Tem contado as moedas da sua força e percebido que o estoque está chegando ao fim. Mas a verdade é que a minha graça se aperfeiçoa justamente na sua fraqueza. E o meu poder se manifesta quando você reconhece que não pode dar mais nenhum passo sozinha. Como está escrito em Salmos 46:10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. E este é o meu decreto sobre a sua ansiedade hoje, pois o silêncio que você interpreta como ausência é, na verdade, o meu momento de maior trabalho nos bastidores da sua história. Não se deixe enganar pelo barulho das tempestades que tentam te convencer de que o impossível é uma barreira definitiva, pois para aquele que criou o universo com uma palavra, o que você chama de barreira é apenas o cenário onde eu vou demonstrar a minha glória e o meu amor incondicional por você. Pense naquela mulher que, durante 22 anos, buscou a cura em todos os lugares e gastou tudo o que tinha sem encontrar resposta, sentindo o peso da rejeição e o cansaço de uma jornada que parecia não ter fim. Até que ela decidiu que um simples toque na orla do meu manto seria suficiente para mudar o seu destino para sempre. Eu quero que você tenha essa mesma determinação hoje, que você se levante desse chão de autocomiseração e entenda que o seu valor não é medido pelas batalhas que você perdeu, mas pela vitória que eu já conquistei por você lá no alto daquela cruz, onde cada gota de sangue selou o seu direito de ser chamada de herdeira de promessas que o olho não viu e o ouvido não ouviu. Você não é um erro, você não é um projeto inacabado, e muito menos uma alma esquecida no deserto, pois até no deserto eu abro caminhos e faço brotar fontes de águas cristalinas, para saciar a sede de quem confia que o amanhã pertence inteiramente ao controle das minhas mãos poderosas. Em Isaías 41:10, eu te digo: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. E quero que você guarde essas palavras como um escudo em volta da sua mente para que nenhuma mentira do inimigo consiga penetrar o seu espírito e roubar a paz que eu te dou gratuitamente. Agora, pare por um instante e respire profundamente, sentindo o ar que eu mesmo coloco em seus pulmões, percebendo que enquanto houver fôlego, haverá esperança, e enquanto houver um Deus vivo no trono, haverá possibilidade de milagre para aquela que crê sem duvidar. O cenário pode parecer de derrota para quem olha de fora, mas eu te chamo para olhar com os olhos da fé, enxergando além das nuvens escuras o brilho do sol da justiça, que está prestes a nascer sobre a sua casa, sobre a sua família e sobre todos os seus sonhos que foram engavetados pelo medo. Eu sou o Deus que chama à existência as coisas que não são como se já fossem, e hoje eu declaro que a sua calma será a sua maior arma contra o exército da dúvida, pois quando você descansa no meu colo, o inimigo não encontra brecha para te atacar e a confusão se dissipa diante da clareza da minha voz que sussurra: eu cuido de tudo para você. Se o seu coração está acelerado por causa de uma notícia ruim ou por causa de um prazo que se esgota, saiba que eu sou o dono do tempo e da eternidade e que eu posso parar o sol ou fazer a sombra retroceder apenas para garantir que a minha vontade se cumpra na sua vida de forma perfeita e agradável. Não se compare com quem parece estar à sua frente, pois cada semente tem o seu tempo de germinar, e o seu tempo de colheita é único, preparado com detalhes que você ainda não consegue compreender,
mas que agradecerá de joelhos quando o fruto estiver em suas mãos. A paz que eu te ofereço não é como a paz do mundo que depende de circunstâncias favoráveis, mas é uma paz que excede todo o entendimento e que guarda o seu coração, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar, porque você sabe em quem tem crido e está bem certa de que eu sou poderoso para guardar o seu depósito até aquele dia final. Receba agora um renovo espiritual que flui como um rio do trono da graça, lavando todas as feridas abertas pelas palavras malditas que lançaram contra você e restaurando a dignidade de quem nasceu para reinar em vida através de Jesus Cristo. Você está sendo preparada para algo muito maior do que as suas aflições atuais, pois a leve e momentânea tribulação produz para você um peso eterno de glória muito excelente. Então não foque no que é visível e passageiro, mas mantenha o foco naquilo que é invisível e eterno. A sua história não termina nesse capítulo de dor, pois eu sou o autor e consumador da sua fé, e eu ainda não terminei de escrever as páginas mais bonitas da sua trajetória aqui na Terra, onde o seu testemunho servirá de luz para muitos que hoje caminham em trevas. Confie que o meu braço não está encolhido, para que não possa salvar, e nem o meu ouvido agravado para que não possa ouvir o seu clamor. Pois antes mesmo que a palavra chegue à sua língua, eu já a conheço por inteiro, e já enviei os meus anjos para batalharem em seu favor. Eu descanso porque Deus está no controle de tudo. Se você crê nessa palavra e sente que o seu coração está sendo confortado agora, escreva aqui embaixo nos comentários: eu descanso porque Deus está no controle de tudo. Deixe que essa afirmação ecoe no mundo espiritual e confirme a sua confiança no agir do Senhor. Enquanto você caminha por esse vale de decisões e incertezas, entenda que a sua visão limitada enxerga apenas o obstáculo, mas o meu olhar alcança o propósito que existe por trás de cada porta que eu permiti que se fechasse na sua frente. Muitas vezes você chorou perguntando o porquê de certas pessoas terem se afastado, ou por que aquele projeto que parecia tão perfeito acabou não dando certo. Mas hoje eu te revelo que cada um desses momentos foi o meu livramento agindo em silêncio para te proteger de caminhos que te levariam para longe do meu coração. Como está escrito em Jeremias 29:11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. E esse fim que eu planejei é muito mais glorioso do que qualquer plano que a sua mente humana poderia arquitetar em dias de desespero. Imagine a trajetória de um jovem pastor de ovelhas que, antes de se tornar o maior rei que aquela nação já viu, precisou enfrentar o isolamento do campo, o desprezo dos próprios irmãos e a fúria de gigantes que pareciam invencíveis. Mas foi exatamente ali, na solidão do pasto e na simplicidade do cajado, que eu forjei o caráter de um vencedor. Você também está sendo forjada no fogo da paciência e na bigorna da perseverança, pois não quero te entregar uma vitória que você não saiba como administrar, mas sim uma herança que dure para gerações e que glorifique o meu nome através da sua transformação. Não olhe para as mãos vazias agora como um sinal de escassez, pois as mãos vazias são as que estão mais prontas para receberem o que o céu está descendo. E eu estou preparando um banquete na presença dos seus adversários para que todos vejam que você não foi abandonada. Lembre-se do que diz em Romanos 8:28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E isso inclui até mesmo as lágrimas que você derramou no travesseiro ontem à noite, pois cada gota foi colhida e guardada no meu odre para se tornar semente de alegria no seu amanhã. O inimigo sussurra no seu ouvido que o tempo passou e que você ficou para trás. Mas eu sou o Deus que restitui os anos que foram consumidos pela praga e que faz a terra seca florescer em apenas uma noite, se assim eu desejar. Não se deixe levar pela pressa deste mundo, que exige resultados imediatos e superficiais, pois a obra que eu estou realizando em você é profunda e eterna, exigindo raízes fortes que só crescem no tempo do silêncio e da espera confiante. Erga a sua cabeça e mude a sua postura, pois você é filha do rei e não deve caminhar como se fosse uma órfã, mendigando migalhas de atenção ou de aprovação humana, quando o meu favor já repousa sobre a sua vida. O impossível é apenas a matéria-prima que eu utilizo para construir os meus maiores milagres, e quanto maior for a dificuldade que você enfrenta hoje,
maior será o impacto do testemunho que você contará amanhã para aqueles que duvidaram da sua chamada. Eu estou removendo as pedras do seu caminho, desfazendo os laços que tentavam prender os seus pés e abrindo janelas no céu para que a provisão chegue de onde você menos espera, surpreendendo até aqueles que já haviam escrito o seu obituário espiritual. Mantenha a sua lâmpada acesa e o seu azeite renovado através da oração, pois a qualquer momento a trombeta da vitória vai soar na sua vida, e você precisa estar pronta para entrar na terra prometida que eu preparei com tanto carinho para você. Sinta o abraço que eu te dou agora, um abraço que cura a alma, que restaura as forças e que te lembra que, aconteça o que acontecer, eu nunca te deixarei e nunca te desampararei. Antes de continuarmos com essa revelação profunda que o céu preparou para você, eu gostaria de te convidar para algo especial. Se esta mensagem está aquecendo o seu coração e trazendo a luz que você precisava para o dia de hoje, sinta-se em casa para se unir à nossa família, se inscrevendo aqui no canal, para que a gente possa caminhar lado a lado em fé todos os dias. Entenda que a quietude que eu te peço não é um estado de passividade, mas sim a postura mais elevada de uma guerreira que sabe que a sua batalha não é travada contra carne ou sangue, mas nas regiões celestiais, onde a minha voz governa sobre todo principado e potestade. Quando eu te digo para manter a calma, estou te oferecendo um escudo que apaga todos os dardos inflamados do maligno, pois a ansiedade é o ruído que te impede de ouvir as coordenadas exatas que eu estou liberando para o seu próximo passo. Pense naquele grande profeta que, após ver o fogo cair do céu e derrotar centenas de falsos profetas, sentiu o peso do medo e correu para uma caverna desejando a morte, acreditando que estava sozinho e que tudo estava perdido. Mas eu não o encontrei no terremoto nem no fogo, mas sim no cicio suave e delicado de uma brisa que restaurou o seu propósito. Talvez você esteja hoje nessa caverna emocional, sentindo que o cansaço acumulado de tantos anos de luta roubou a sua visão do futuro. Mas eu vim até aqui para te alimentar com o pão do céu e te dizer que o caminho ainda é longo, mas você não o percorrerá com as suas próprias pernas, como está escrito em Mateus 11:28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E este alívio não é uma pausa temporária, é uma troca de fardos, onde você me entrega o seu cansaço e eu te entrego a minha paz que sustenta o universo. Você tem se preocupado com a mesa, com as contas, com a saúde de quem você ama e com o destino de filhos que parecem ter escolhido caminhos tortuosos. Mas será que você esqueceu que eu sou o bom pastor que deixa as 99 no aprisco para buscar aquela que se perdeu nos abismos da vida? Eu estou trabalhando no coração daqueles que você não pode alcançar e estou movendo peças no tabuleiro da existência que estão totalmente fora do seu controle, apenas para garantir que a minha promessa de salvação alcance a sua casa. Não tente entender os métodos que eu utilizo, pois os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais profundos que os seus. E muitas vezes o que parece ser um atraso é, na verdade, o tempo necessário para que a estrutura da sua bênção seja sólida o suficiente para não desmoronar. Veja o exemplo de um homem que era um alto funcionário da corte e que viajou de longe para buscar a cura, esperando que o profeta fizesse algo extraordinário, mas recebeu a ordem de mergulhar 7 vezes em um rio barrento e comum. Foi na obediência e na humildade de fazer o que parecia simples que a sua pele se tornou como a de uma criança. Eu te peço hoje esse mergulho na confiança total, mesmo que o rio da sua vida pareça turvo e sem brilho agora, pois a obediência é a chave que destrava as comportas do sobrenatural. Em Filipenses 4, 6, 7, a minha palavra te orienta. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. E é essa guarda que eu coloco sobre você neste exato momento, para que nenhum pensamento intrusivo roube o seu sono. Observe as aves do céu, e os lírios do campo que não trabalham nem fiam, mas eu os visto com uma glória que nem o homem mais rico da história pôde igualar. Então por que você duvida que eu cuidarei de você, que é a minha imagem e semelhança, e o objeto do meu mais profundo amor?
O medo é um mestre cruel que tenta te escravizar através de cenários hipotéticos de desgraça. Mas eu sou o mestre do amor que lança fora todo medo e te transporta para um lugar de segurança onde o mal não pode te tocar. Deixe que o seu espírito se eleve agora acima das circunstâncias, pois quem habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará, e essa sombra é o lugar onde os seus inimigos se perdem e onde a sua alma se encontra comigo. Filha, entenda que a espera não é um tempo perdido, mas um tempo de preparo, pois eu não coloco vinho novo em odres velhos que não suportariam a pressão da fermentação da glória que está por vir. Você muitas vezes olha para o relógio e sente que a vida está passando, que as oportunidades estão sumindo e que o brilho dos seus olhos está se apagando diante de tantas promessas que ainda não se cumpriram. Mas o meu calendário não é regido pelo sol ou pela lua, mas pelo Kairós, o tempo perfeito da minha vontade soberana. Lembre-se daquela mulher que sofria com um fluxo de sangue há 12 anos. Ela não foi curada no primeiro ano, nem no 5º, nem no 10º. Mas no momento exato em que a sua fé encontrou a minha presença no meio da multidão. E aquele atraso de mais de uma década serviu para que o seu testemunho ecoasse por toda a eternidade. Como está escrito em Eclesiastes 3:1, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. E o seu tempo de florescer está chegando com uma força que nenhuma raiz de amargura poderá deter. Eu vi quando você foi colocada de lado em uma promoção no seu trabalho, onde preferiram alguém com menos dedicação do que você, mas eu permiti isso para que você não ficasse presa a um lugar que se tornaria pequeno demais para o voo que eu projetei para a sua carreira como gestora de destinos e vidas. Eu fecho portas de bronze para abrir portais de ouro. E se hoje o caminho parece estreito, é porque ele está te conduzindo para uma terra espaçosa, onde o seu nome será honrado por aqueles que antes te ignoravam. Em Abacuque 2:3, eu te dou uma garantia, porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. E essa certeza deve ser a âncora da sua alma nas noites de tempestade. Não permita que a comparação com a grama do vizinho te segue para o jardim que eu estou plantando no seu próprio quintal, pois cada solo exige um tipo diferente de adubo, e o que eu estou fazendo em você requer um cuidado especial que ninguém mais pode oferecer. Eu estou removendo as ervas daninhas do orgulho e da autossuficiência, arando a terra do seu coração com o arado da provação, para que quando a chuva da bênção cair, a colheita seja 100 vezes maior do que tudo o que você investiu em oração. Sinta o frescor do meu espírito soprando sobre as suas feridas agora, trazendo uma anestesia celestial para a dor da traição, e um bálsamo restaurador para a fadiga da alma que já pensou em desistir de tudo. Você é como uma pérola que nasce da dor de uma ostra ferida por um grão de areia, e o que o mundo usou para tentar te destruir é exatamente o que eu estou usando para criar uma joia de valor inestimável para o meu reino. Não tenha medo das sombras, pois elas só existem porque existe uma luz brilhando em algum lugar, e essa luz sou eu, o sol da justiça, que nunca se põe sobre a vida daqueles que me buscam em espírito e em verdade. Erga as suas mãos e receba uma nova porção de autoridade, pois você não é escrava das suas emoções, mas senhora dos seus pensamentos, através da mente de Cristo que habita em você. O deserto que você atravessa hoje não é o seu destino final, é apenas a passagem para a Canaã que eu jurei te entregar, e nenhum gigante que se levante no caminho terá poder para impedir a marcha de uma filha que caminha sob a minha proteção. Entenda que o silêncio que muitas vezes te apavora não é um sinal de que eu me esqueci de você, mas sim o sinal de que o Mestre está concentrado terminando a obra-prima que é a sua restauração. Existe uma profundidade na minha intimidade que só é alcançada quando todas as outras vozes se calam e quando você para de buscar respostas nos homens para buscar o descanso no meu peito. Como está escrito em Salmos 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. E esse tudo não está limitado pela sua lógica ou pelas leis da física que governam este mundo material. Pense na história daquele homem que era um alto oficial e viu seu filho à beira da morte. Ele não precisou que eu fosse até a sua casa. Ele apenas creu na palavra que eu liberei
E enquanto ele ainda estava no caminho de volta, o milagre já tinha acontecido. Eu estou liberando uma palavra de cura e de provisão sobre a sua casa agora mesmo. E enquanto você ouve este vídeo, os meus anjos estão se movendo para desfazer nós que pareciam impossíveis de serem desatados pela força humana. Você tem se sentido como se estivesse em um barco pequeno no meio de um oceano infinito, onde as ondas de problemas familiares e crises financeiras tentam inundar a sua paz. Mas você se esquece que eu estou dormindo no mesmo barco, não por descuido, mas porque eu sei que a tempestade não tem autoridade para nos afundar. Eu sou aquele que repreende o vento e diz ao mar: sossega, emudece. E em um instante a bonança se estabelece no seu espírito, para que você possa governar sobre as suas dificuldades com a sabedoria que vem do alto. Em Hebreus 10:35, eu te exorto: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem uma grande e galardoadora recompensa. Pois a sua confiança é o que me move a agir além do que você pediu ou pensou. Muitas vezes você se sente desamparada porque olha para o lado e não vê ninguém que compreenda a profundidade da sua dor. Mas eu sou o Consolador que habita em você, e eu conheço cada suspiro que nem chegou a virar palavra. Eu estou reconstruindo os muros da sua vida que foram derrubados pelos ataques do passado e estou colocando sentinelas em suas portas para que o mal não volte a entrar. Não se preocupe com o que os outros dizem sobre o seu processo, pois eles veem apenas o exterior, mas eu vejo a beleza da santidade que está sendo gerada em você através de cada renúncia e de cada oração feita em secreto. Você está sendo preparada para ser uma fonte de águas vivas para aqueles que estão morrendo de sede espiritual ao seu redor, e por isso, o seu treinamento tem sido tão rigoroso e intenso. Sinta a minha presença agora como um fogo que não queima, mas que aquece e purifica, removendo toda a escória da dúvida e deixando apenas o ouro puro da fé que agrada ao meu coração. Você não está sozinha nesta caminhada. Eu sou o seu guia, o seu escudo e a sua recompensa. E o meu amor por você é mais forte que a própria morte. Compreenda que as marcas que você carrega não são cicatrizes de derrota, mas medalhas de honra de quem sobreviveu a batalhas que derrubariam qualquer um que não estivesse sob a minha proteção. Muitas vezes você olha para o espelho e enxerga apenas o cansaço ou as marcas do tempo e das preocupações. Mas quando eu olho para você, eu vejo uma guerreira que, apesar de ferida, não soltou a espada da minha palavra. Existe uma unção nova descendo sobre a sua cabeça neste exato momento. Uma unção que traz clareza para a sua mente e vigor para o seu corpo. Porque eu sei que você tem se sentido exausta de carregar as expectativas de todos ao seu redor. Como está escrito em Isaías 40:31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. E essa é a promessa de renovo que eu cumpro na sua vida hoje, tirando você desse estado de prostração e te colocando em lugares altos. Pense naquele homem que era um importante arquiteto de muralhas e que, ao saber da destruição da sua cidade natal, não ficou apenas no lamento, mas buscou em mim a estratégia para reconstruir o que estava em ruínas em tempo recorde. Eu te dei essa mesma capacidade de reconstrução, de pegar os pedaços do que foi quebrado na sua vida sentimental ou na sua estrutura familiar e erguer algo novo, mais forte e mais imponente do que era antes. Não aceite o rótulo de vítima que o mundo tenta te impor, pois em Cristo você é mais do que vencedora e o seu passado não tem poder para ditar o brilho do seu futuro. Em Salmos 121, 1, 2, eu te convido a mudar o seu foco. Levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. E é desse Criador onipotente que flui toda a solução que você precisa para esse problema, que hoje parece um nó cego. Eu estou enviando pessoas certas para o seu caminho, conexões divinas que abrirão portas que o dinheiro não compra e que a influência humana não alcança, apenas para te mostrar que quando eu quero abençoar uma filha, eu movo o céu e a terra. Pare de tentar resolver tudo no braço e na força do intelecto, pois existem guerras que se vencem de joelhos
e existem vitórias que se conquistam no silêncio da confiança. Eu sou o Deus que confunde os sábios e exalta os humildes, e a sua humildade em reconhecer que precisa de mim é o que me dá liberdade para operar maravilhas na sua história. Receba agora uma descarga de coragem para tomar as decisões que você tem adiado por medo da reação alheia, pois eu não te dei espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. O que eu tenho para você é tão grande que as lutas de hoje parecerão pequenas formigas diante da montanha de bênçãos que está sendo formada para ser entregue em suas mãos no tempo oportuno. Sua persistência no meio da dor é um aroma suave que sobe até o meu trono, pois é fácil me louvar quando o celeiro está cheio e as prateleiras transbordam, mas o verdadeiro sacrifício de louvor, aquele que move as colunas do céu, acontece quando você adora enquanto ainda espera a chuva cair sobre a terra seca e rachada. Você tem se perguntado, no recôndito da sua alma, se eu realmente ouvi aquela oração feita em voz baixa, quase um sussurro, no meio de uma madrugada em que as lágrimas eram o seu único alimento e o travesseiro o seu único confidente. E eu te respondo com a autoridade de quem sustenta as galáxias, que cada uma daquelas palavras foi registrada no livro do memorial eterno. Como está escrito em Salmos 126:5. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria, e eu te garanto que o seu tempo de colher sorrisos está muito mais próximo do que o seu coração ansioso e fustigado pelas dúvidas consegue perceber neste exato momento de transição. Imagine aquela mulher que, sendo estrangeira e considerada indigna pelas leis e tradições de muitos, não desistiu de clamar pela restauração da sua casa, aceitando até o que parecia ser uma negação temporária para provar que a sua fé era inabalável. A sua determinação foi tão profunda que ela moveu o meu coração e recebeu muito mais do que buscava. Você não precisa mendigar migalhas ou se contentar com sobras, pois você é convidada de honra para a mesa principal do rei, mas eu quero que você mantenha essa mesma fé que não aceita o silêncio como um não definitivo, quando a promessa que eu te fiz é de vida, e vida em abundância. Eu estou trabalhando na mente e no espírito daqueles que hoje te perseguem ou que lançam olhares de julgamento sobre a sua caminhada, transformando o ódio em respeito profundo e a indiferença em uma admiração que eles não saberão explicar, pois quando os caminhos de uma filha me agradam de forma genuína, eu faço com que até os seus inimigos mais ferrenhos tenham paz com ela. Não se deixe abater pelas notícias pessimistas que chegam através das telas, pelas crises globais ou pelas conversas desanimadoras nos corredores da vida cotidiana, pois a sua realidade não é ditada pelos gráficos dos homens ou pela economia instável deste mundo, mas é governada pelas leis inabaláveis do reino de Deus. Em Romanos 15:13, eu libero sobre você esta bênção específica. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo o gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. E é essa esperança viva, que não se envergonha, que deve ser o combustível inesgotável para você continuar caminhando firme, mesmo quando o terreno parece escorregadio. Eu sou o Deus que tira o necessitado do pó e o faz assentar-se entre os governantes da terra, e eu estou preparando uma mudança de cenário na sua vida que deixará muitos maravilhados e perplexos com o que o meu braço forte pode realizar em tão pouco tempo. Não tenha pressa de sair deste lugar de aprendizado e de forja, pois cada lição difícil que você absorve hoje, cada lágrima que você engole e cada renúncia que você faz em favor do que é correto, serão as ferramentas essenciais para você ajudar outras mulheres que passarão pelos mesmos desertos que você está vencendo agora com tanta maestria. Eu te chamei para ser uma referência de equilíbrio, para ser uma coluna inabalável na sua família e para ser um farol de esperança em meio a uma geração que se perdeu na busca por prazeres efêmeros e no vazio de uma espiritualidade sem compromisso. Sinta o meu toque restaurando a sua visão espiritual agora, removendo as escamas que te impediam de enxergar as carruagens de fogo e os exércitos de anjos que estão acampados ao seu redor, prontos para te defender de qualquer investida sorrateira do adversário. Você é preciosa demais aos meus olhos, uma joia lapidada com esmero, e nada, absolutamente nada neste universo, terá o poder de te separar do meu amor que foi selado em Cristo Jesus. Quero que você visualize agora o seu futuro não como uma repetição dos seus erros passados,
mas como uma folha em branco, onde a minha graça está começando a escrever um relato de superação que servirá de inspiração para multidões. A dor que você sentiu não foi em vão. Ela foi o adubo necessário para que as sementes de autoridade que eu plantei em seu espírito pudessem germinar com força total, preparando você para um nível de influência que você jamais ousou sonhar nos seus dias de maior otimismo. Não tema o amanhã, pois eu já estive lá e preparei o caminho, ajustando cada detalhe e removendo cada tropeço para que os seus pés não vacilem quando a luz do sucesso espiritual e material brilhar intensamente sobre o seu rosto. Você está sendo revestida com uma armadura de luz, uma proteção divina que impede que as flechas da inveja e do desânimo penetrem no seu coração, mantendo você focada apenas naquilo que é puro, justo e de boa fama. Receba uma nova capacidade de discernimento para separar o joio do trigo nas suas amizades e nos seus negócios, pois eu estou limpando o seu círculo social para que apenas aqueles que somam com o seu propósito permaneçam ao seu lado nesta nova fase que se inicia. A alegria que eu coloco em você hoje é a sua força. Uma alegria que independe das circunstâncias externas e que brota de uma fonte que nunca seca, pois está ligada diretamente ao trono da graça. Descanse na certeza de que eu sou o seu advogado fiel e que nenhuma causa perdida existe diante do tribunal do céu, quando eu decido assinar o seu livramento com o meu próprio sangue. Levante as suas mãos em sinal de gratidão antecipada, pois o som da abundância de chuva já se faz ouvir no mundo espiritual e a seca da sua alma está chegando ao fim por decreto do Senhor dos Exércitos. Cada promessa que eu te fiz será cumprida integralmente, sem faltar um único tio, porque eu velo pela minha palavra para a cumprir, e não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que eu comecei em você, eu vou aperfeiçoar até o dia em que nos veremos face a face, e até lá, a minha mão estará sobre a sua mão, o meu olhar sobre o seu olhar, e a minha paz governando cada batida do seu coração regenerado. Você nasceu para este tempo, para esta hora e para este propósito. Então não recue, não pare e não olhe para trás, pois o que está adiante de você é infinitamente maior do que tudo o que ficou pelo caminho. Chegamos ao momento em que o selo da minha promessa se manifesta com clareza sobre a sua vida, e eu quero que você entenda que tudo o que conversamos até aqui não são apenas palavras ao vento, mas uma convocação para uma nova existência onde o medo não possui mais cadeira cativa na sua mesa. Você atravessou o fogo e não se queimou, passou pelas águas e elas não te submergiram, e agora você está diante do portal de um novo tempo, onde a minha glória será a sua retaguarda e a minha bondade a sua guia constante por todos os dias que virão. Como está escrito em Apocalipse 21:5. E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E é exatamente isso que eu estou operando na estrutura da sua alma, removendo as velhas memórias de escassez e substituindo-as pela mentalidade de abundância que pertence aos filhos do reino. Imagine o reencontro de um pai com um filho que se perdeu e gastou tudo o que tinha, mas ao retornar, não encontrou julgamento, mas sim uma festa, um anel no dedo e sandálias novas nos pés. É assim que eu te recebo hoje, restaurando a sua posição de autoridade e te lembrando que nada do que você fez ou deixou de fazer pode diminuir o amor que eu sinto por você. Você tem olhado para as suas falhas como se fossem sentenças definitivas, mas eu as vejo como degraus para uma maturidade que você não teria alcançado se tudo tivesse sido fácil e sem obstáculos pelo caminho. Em Romanos 8:38-39, eu te dou a maior de todas as garantias para que você nunca mais se sinta desamparada, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. E com essa certeza, você pode enfrentar qualquer gigante que ouse se levantar contra a sua paz ou contra a segurança da sua casa. Eu estou ungindo os seus olhos com um colírio celestial para que você passe a enxergar as oportunidades de ouro escondidas nos desafios diários.
e estou treinando as suas mãos para a batalha e os seus dedos para a guerra espiritual, para que você saiba como defender o território que eu te entreguei. O impossível para os homens é o meu campo de atuação favorito, e se hoje você se depara com uma muralha de Jericó na sua saúde, nas suas finanças ou nos seus relacionamentos, saiba que o grito da sua fé já começou a abalar os alicerces dessa resistência e que a queda será completa e definitiva. Não se contente com menos do que eu planejei para você. Não aceite viver na periferia das minhas bênçãos, quando eu te chamei para habitar no centro da minha vontade, onde há plenitude de alegria e delícias perpetuamente. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, e eu já escrevi o último capítulo da sua história. E garanto que ele termina com você de pé, com a coroa da vida e com o sorriso de quem sabe que valeu a pena confiar contra toda a esperança. Receba agora a minha bênção final para este momento, uma bênção que te guarda, que te ilumina e que faz o meu rosto resplandecer sobre você, trazendo uma paz que o mundo não entende e que as circunstâncias não podem roubar. Vá em frente com a força que eu te dou. Caminhe com a dignidade de quem sabe que é amada pelo Criador de todas as coisas. E nunca se esqueça de que, enquanto você cuida das coisas que são importantes para o meu coração, eu cuido de todas as coisas que são impossíveis para o seu braço. Minha querida, este vídeo foi preparado sob uma direção muito especial para tocar o fundo da sua alma, e eu sinto que algo novo nasceu em você hoje. Se você sente que essa palavra foi um abraço de Deus, eu te convido com todo o meu carinho a se tornar parte oficial da nossa comunidade, inscrevendo-se aqui no canal para que nossa conexão seja fortalecida e você nunca perca esse alimento diário que o céu envia para nós. Eu ficaria imensamente feliz e honrada em ler a sua história nos comentários. Conte para nós como foi a sua jornada até aqui. Qual foi o maior aprendizado que esse vídeo trouxe para o seu coração? Ou simplesmente compartilhe um testemunho de algo impossível que Deus já realizou na sua vida. A sua experiência pode ser a luz que outra pessoa está precisando encontrar hoje. Que a paz do Senhor inunde a sua casa. E até o nosso próximo encontro.